Vamos falar um pouco sobre a localização do livro, porque geralmente aquela pessoa que quer fazer uma caminhada para ler a Bíblia, Uhum. ela vai lá para Gênesis, fala: vou ler os 5 primeiros livros de Moisés. E eu sei que você está fazendo ajudando quem quer ler a Bíblia em um ano lá no seu canal. Tem vídeos todos os dias, tudo mais. E eu acho muito bacana. Só que geralmente um cristão Uhum. assim que não se preparou tanto, ele dá uma desanimada em Levítico, né? Ele está indo ali, já, É normal. É normal. É normal. finalzinho de Êxodo já é meio sem graça, que é quase um livro de arquitetura, né? Né, De, sei é lá. porque assim, ó, o cara estava vindo num ritmo, né, ali em Gênesis e até o capítulo 19 de Êxodo, o cara estava vindo num ritmo que é história atrás de história, né, são narrativas. E a gente se dá muito bem culturalmente com histórias, ouvir histórias, contar histórias, desfrutar das histórias. E são histórias muito bem contadas. É isso que eu ia Essas falar, são histórias, histórias muito legais. né, são histórias muito bem contadas. Então, assim, a história de José, ela é fascinante, ela exerce um fascínio no não religioso, sabe. Eu lembro de estar, assim, finalzinho de Gênesis, para você se localizar quando eu falo história de José, é finalzinho de Gênesis. Então você tá lá lendo Gênesis, Êxodo, comecinho da Bíblia, você tem essas histórias, no final do livro de Gênesis tem a de José. Eu lembro de estar na faculdade de economia e o professor de economia, que não tinha nada a ver com religião, ele não era evangélico, nem até onde sei também não era um católico praticante, ele fala: "Vocês sabem quem foi o primeiro economista do mundo, né? Foi José da Bíblia, ele inventou o conceito de poupança, né? Porque é aquela coisa de você guardar nos anos de fartura para poder ter nos anos de escassez e tal. José inventou o conceito de poupança, foi o primeiro economista do mundo e tudo mais. Exerce um fascínio, né? Em Era vários ele o Paulo aspectos. Guedes? Era ele o Paulo Guedes da época? Não, então, essa é a parada curiosa, né. Esse meu professor de economia era funcionário do Paulo Guedes, na época que eu fazia faculdade e não na época de José. Eu sou velho, mas não tanto. Paulo Guedes também parece estar meio gagá, mas não é tanto assim. Mas assim, ó, falando sério, Mas só que também, ô Vitor, também a história da saída do Egito é muito fascinante, né, cara? É então, uma tudo é. parada. E Tanto que a assim, ó, novela fez maior sucesso, mano. Eu quero ver uma então, novela de Levítico na Record. Isso que eu queria ver. mas, vai falar do fogo estranho, os caras vão porque Levítico também tem narrativa. É pouco, mas tem, Mas né. é maravilhosa também. É, é boa também, é boa É também. A gente pode boa. até falar dela daqui a pouco, né. Levítico também tem narrativa, mas o que que acontece? Você tá vindo num ritmo de várias histórias que cada uma delas exerce um certo fascínio. O livro de Gênesis, ele é um atropelo, cara. É uma atrás da outra e se você ler com atenção, todas são histórias muito boas, elas marcam a cultura, a humanidade, não é por acaso. Tem muitas histórias que foram contadas e foram esquecidas, essas são profundamente lembradas, não é por acaso. E aí você tem a história do Êxodo, que também exerce o seu próprio fascínio, a sua própria maneira, mas quando você chega no Êxodo, o ritmo das histórias cai. Aquela velocidade alucinante do Gênesis cai. Isso você pode Uhum. perceber. A coisa ela já começa a ficar numa outra modalidade de narrativa, uma narrativa mais lenta. Quando você chega nas pragas, por exemplo, você começa a ver uma repetição, um refrão longo. Você não tem mais aquele ritmo acelerado do livro de Gênesis. Isso não tem mesmo. Uma outra coisa para colaborar com o que você está falando, além essa repetição mais lenta, né? Você também fica num momento da época por muito tempo. Você tem ali Sim. um tempo muito curto, vamos dizer assim. Não, Sendo que Gênesis você passa por um milênio, talvez ali, ou mais, que é e isso é assim, percebido pelo leitor, essa transição, isso é muito bom, porque isso é ler com qualidade, tá. Um dos focos teus é a hermenêutica, né, e a leitura com qualidade, que eu estou me referindo aqui, é um tipo de leitura que qualquer pessoa, ela não precisa de um treinamento técnico para fazer.
o que eu tô querendo dizer aqui. O que é essa leitura com qualidade? Essa percepção que você tá tendo. Ah, passou um monte de tempo. Pô, o que aconteceu na minha leitura que me fez perceber isso, né? E aí você vai perceber que em Gênesis você tem uma profusão enorme de personagens. Isso também confere dinamismo e ritmo para a leitura. Você está sendo apresentado, e aí o assunto aqui é Levítico, não é Gênesis, mas Gênesis tem até uma fórmula de apresentação de novos personagens. E essas são as gerações do fulano. Essa é a história das gerações do fulano. Em hebraico, Toledot. Né? Então, essa é a história do fulano de tal. Aí você já tem uma introdução do novo cara. Isso vai dando um ritmo para a leitura, como se fosse uma cavalgada, um negócio traz uma certa empolgação no próprio ritmo da leitura, que você perde quando você faz aquela leitura muito comum no ambiente evangélico, aquela leitura muito fragmentada, períodos muito curtos de leitura, poucos versículos, se você não pega isso. Agora, se pega uma leitura assim, na sequência, 4, 5, 6 capítulos, você sente esse ritmo, que quando você chega em Êxodo, é localizado com a figura central de Moisés, figura central de Moisés e de Yahweh, de Deus, em contraposição à figura desse faraó cujo nome a gente não conhece. E que a gente não conhece de propósito. Por que a gente não conhece de propósito? O autor está ali dando uma dica de que o homem mais importante da política na época não tem importância nenhuma no plano do cosmos e de Deus e tal. Quem que é importante? Quem tem nome. Faraó não tem nome. Faraó é o homem mais importante do mundo na política, mas na história que eu estou querendo contar aqui, ele é o anônimo. Quem que tem nome? Sifra e Puá, as parteiras. Quem que tem nome? Moisés. Quem que tem nome? Fundamentalmente, o nome de Deus que é apresentado justamente no livro de Êxodo. Esses aí são importantes. Agora, Faraó é Faraó, entendeu? E aí, gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!